Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. E com esse sensacional hino à cidade de Lisboa, a gente começa mais um episódio do Kids on the Road. Vocês já perceberam que o destino da semana é... Lisboa. Então, solta a vinheta! Kids on the Road! E aí, pessoal, eu sou a Gra, tô aqui com o Alê. Olá, pessoal. E com o Denis. Oi, gente. E a nossa convidada de hoje para falar da capital lusitana é a Lília, do Portugal com Graça. Não esquecendo que a pesquisa completa já está no nosso site, que é o www.kidsontheroad.com.br. Siga o Kids nas redes sociais, Kids on the Road _oficial, no Facebook, TripAdvisor e Instagram. Bom, pessoal, a gente então tá aqui com a Lília, do Portugal com Graça, e ela vai falar um pouquinho da história dela. Tudo bem, Lília? Olá, tudo bem? Então, inicialmente, apresentar então o Portugal com Graça, que é um projeto que une um blog de viagens sobre Portugal com serviço de consultoria de viagem e roteiros personalizados, baseados no perfil e no gosto dos nossos clientes. E, além disso, na realidade, eu sou advogada, o Portugal com Graça é um hobby, e por ser advogada e trabalhar em Portugal na área principalmente de imigração, também fazemos, através do Portugal com Graça, uma assessoria migratória auxiliando a mudança para Portugal com os pedidos de visto, de autorização de residência, construção de empresa e também questões fiscais. Ah, que legal, Lília. Muito, muito bom o seu trabalho aí. Eu conhecia o Portugal com Graça, mas não conhecia esse outro lado do seu trabalho. É bom saber, até porque hoje tem muita gente pensando, em fazer essa imigração, e a gente pode indicar o seu trabalho. Muito obrigada. E é verdade, hoje em dia muitos brasileiros procuram Portugal como destino para morar e não só como turismo. Sim. Eu mesmo, quem sabe, na minha velhice, quero ter uma vida mais tranquila em Portugal. Pois, quem sabe viramos vizinhas. Então, Ô, Lília, quanto tempo faz que você está em Lisboa? Então, eu vim a primeira vez em 2010, portanto, estou comemorando este mês 9 anos, entre idas e vindas. Ah, que delícia. Você é de onde aqui do Brasil? Sou de Salvador. Ah, a gente está sentindo aí o sotaquezinho. Que legal! Não engana, né? Não tem como. Bom, Lília, então vamos começar a falar aí de Lisboa para as crianças, né? Sim. Lília, na sua visão, quantos dias? Eu sei que assim, isso é muito particular, né? Do tempo que a pessoa tem. Mas quantos dias você acha que a gente consegue conhecer os principais pontos de Lisboa com tranquilidade? Então, como você mesmo disse, a quantidade de dias para conhecer Lisboa depende um pouco do estilo de viagem de cada um. Querendo ou não, ainda quando envolve crianças, tem gente que gosta de uma viagem um pouco mais corrida, tem gente que gosta muito tranquila, tem gente que gosta de tirar cochilo e por aí vai, né? Sim. Mas, apesar disso, eu diria que em 4 dias é possível conhecer a cidade de Lisboa com tranquilidade. E, obviamente, se a intenção for aproveitar e conhecer também as cidades próximas, como Cascais, Sintra, vale a pena esticar um pouquinho mais a viagem e passar mais uns diazinhos. Sim, tá. Ô, Lília, e agora a gente falar um pouquinho sobre a melhor época do ano para conhecer Lisboa com as crianças. O que você sugere para nós? Então, Lisboa é uma cidade com muito sol durante o ano. Por isso, pode ser visitada em qualquer época, não há exatamente uma melhor época. O período de inverno só não é muito recomendado para os mais friorentos. E eu digo isso por quê? Porque eu sou baiana, né? E sendo baiana, por exemplo, para mim o frio incomoda um pouquinho.
Mas conheço diversas pessoas aqui que dizem: Meu Deus, não sei por que você está com frio, porque essa temperatura é ótima. Então, na realidade, Lisboa tem uma temperatura muito mais amena do que as outras capitais da Europa. Então, dá para passear no inverno também, sim, é só estar agasalhado. Mas tem que levar em consideração que, como Lisboa fica à beira-rio, né, fica na beira do Tejo, é uma cidade muito ventosa. Então, tem que estar sempre bem agasalhado se for numa época de frio. Mas fora isso, Lisboa pode ser visitada a qualquer época do ano. Particularmente, também não recomendo o auge do verão por dois motivos. Primeiro, porque são temperaturas muito altas e o calor, querendo ou não, resseca, é ruim em termos de passeio, principalmente passeio a pé, né? Mas, além disso, porque também, por ser alta estação, os valores de tudo estão altos, né? Os valores estão altos. Então, acredito que as estações intermediárias são os melhores períodos, mas pode ser sim visitado em qualquer período do ano. A alta estação é de junho a agosto? Na realidade, é julho a setembro. Ah, julho a setembro. Tá. E estava falando das temperaturas, que no inverno não é assim tão frio. O que seria a mínima? Ou a média do inverno? Por exemplo, normalmente Lisboa, o período mais frio é janeiro, né? Final de dezembro e janeiro em si. E esse ano, em janeiro, as médias de temperatura variaram entre mínimas de 7, 6, máximas de 13, à Ah, volta disso. entendi. Então, comparado com outras cidades da Europa, Lisboa é uma cidade quente, digamos assim. É, Mas para quem tem sensibilidade com frio, óbvio que essa temperatura também é friazinha, né? é, Normalmente o pessoal que é de São Paulo e de cidades do sul do Brasil acham ótimo, porque esse pessoal está acostumado, né? Então acha muito bom. Para mim, que sou já do Nordeste, e na minha cidade o inverno quando está muito frio, dá 18, 19 graus. Então é friozinho, mas sem é, dúvidas dá para passear sim. tá. E curiosamente, esse inverno deste ano agora, né? Estamos em fevereiro, e, por exemplo, essa semana tivemos temperaturas de máximas de 19 graus. Ah, delícia. Sim. E, Lília, tem alguma data festiva que você acha que vale a pena para a gente ir na cidade ou em algumas cidades próximas? Olha, então, em Lisboa em si, tem uma época que é muito divertida, que é o período dos Santos Populares, que nada mais é o que no Brasil o período do São João e do Santo Antônio e do São Pedro. Lisboa, quer dizer, em Lisboa, o Santo Antônio, ele não é o santo padroeiro da cidade, mas é o santo popular. E no dia de Santo Antônio, tem sempre muita festa em Lisboa. Hoje em dia, a festa em si não é só no dia, é o mês inteiro de junho, ou seja, tem sempre. A cidade fica toda de bandeirolas, barraquinhas de comida e bebida, tem também em alguns lugares, em algumas praças, tem carrossel. Então, é divertido e até mesmo com criança, porque tem essa possibilidade de transitar. Não, não é nada parecido com as festas de São João do Nordeste, né? Que normalmente estão lotadas de gente, nem nada disso. O Santo Popular aqui é bem mais tranquilo. E, obviamente, se a pessoa não for muito tarde, né? Porque tem shows e a partir de certo horário já sim, já fica muita gente, né? Digamos, a partir de 10 horas da noite já está muito cheia a rua. Mas, por exemplo, dá para ir numa praça que tem barraquinhas e já tem a música, tem a sardinha que é típica da época e se divertir com a criança nesse período também. Entendi. Bacana. Ô Lilia, e me fala um negócio, e com relação a se locomover aí em Lisboa, que você recomenda? Porque a gente conhece Lisboa, a Gra e eu, tem a parte do centro histórico bastante subida, né? Mas em geral, assim, o que você acha? Metrô, táxi, Uber, ou mesmo caminhar, o que você acha que é mais recomendável aí para se locomover em Lisboa? Então, aqui o transporte público funciona muito bem. No entanto, a depender do lugar que vá visitar, vale a pena pegar um Uber. Porque nem todo, por exemplo, tem locais
que também questão do tempo, né, que se vai perder andando de transporte público nesse momento para poder chegar ao tal lugar, e também por questões de, vamos supor, a depender do horário, pode ser um horário que a zona esteja muito cheia, vamos supor. A pessoa que quer visitar a Graça teria que ir de elétrico. E o elétrico, às vezes, é quase uma lata de sardinha, né? De tanta gente que está dentro. E então, por exemplo, com crianças, isso pode ser um pouco incômodo. Nesse momento, eu já acho que vale mais a pena pegar um Uber ou equivalente, né? Porque existem outros aqui, que o preço é acessível e é tranquilo de pedir, funciona bem. Então, acho que sim. Eu, particularmente, não recomendo andar de carro por Lisboa, especialmente no centro da cidade. Por alguns motivos. Na verdade, as ruas são apertadas, né? E algumas ruas também possuem mão única. E não sei o que acontece com os GPS, mas em regra eles não acertam muito. Então é comum a pessoa estar na contramão. E além disso, o estacionamento em Lisboa não é fácil, principalmente no centro histórico. E quando tem os parques de estacionamento, em regra os valores são altos. Então acho que custo-benefício não vale a pena. Eu, por exemplo, como falei, estou em Lisboa há 9 anos e não sinto necessidade de andar de carro no meu dia a dia. Ao contrário, eu vou e volto para o meu trabalho com transporte público e não tenho problemas com isso. Ah, que bom. Excelente. Ô Lile, e com relação à questão de andar a pé, Lisboa é uma cidade boa para, às vezes, até o pessoal que tem criança com um nenê de colo, com um carrinho, essas coisas assim. O que você acha que é bom, é tranquilo para andar? Então, relativamente ao carrinho de bebê, é preciso ter em consideração o seguinte: Lisboa, como todo mundo sabe, é conhecida como a cidade das 7 colinas, né? Então tem muita ladeira. Mas apesar disso, a depender do local que você vai visitar, é muito tranquilo andar com carrinho de bebê. Por exemplo, no Parque das Nações, que é um bairro razoavelmente novo, né? Porque foi criado para a Expo 98. Ele é um bairro particularmente plano, então é tranquilíssimo andar ali com carrinho de bebê. E vale mesmo a pena passear a pé por ali, porque você consegue sentir a região, digamos assim. Na Baixa Pombalina também, hoje em dia, após as reformas que a prefeitura fez, né, daqui, então também vale a pena fazer a pé. Em Belém também é tranquilíssimo fazer a pé e com carrinho de bebê, não tem qualquer problema. Agora, por exemplo, não indico de forma alguma fazer a subida ao castelo com carrinho de bebê, né? Sem dúvidas vai ser bastante complicado. E também o que pode acontecer é o seguinte, em relação à dificuldade com o carrinho de bebê, além da ladeira, é o seguinte, que infelizmente é muito comum encontrar na região de Lisboa pessoas que estacionam no passeio. Então, às vezes, será necessário desviar pelo meio da rua, né? E também existem lojas que colocam expositores, às vezes, no passeio, então isso pode atrapalhar um pouco, mas não impede de andar pela cidade, não. A Avenida da Liberdade também é uma outra avenida que é tranquilíssimo passear com carrinho de bebê. Ah, que legal. Ô, Lilia, e com relação à comida, eu acho que Portugal existe um problema que acho que as famílias com crianças não vão ter com comida, né? Mas mesmo assim, hoje em Portugal, Lisboa, a cidade hoje está muito moderna, né? Então eu acredito, não sei, a minha dúvida também no sentido de existe comida, esses menu kids, essas coisas assim direcionadas à criança? Então, eu acho que na realidade o problema em Portugal é parar de comer, né? Mas por isso, tudo bem. Falar isso. Mas, então, nos restaurantes é comum encontrar, sim, menus e opções de pratos para criança. E quando não tem os restaurantes mais típicos, digamos assim, que não tenham essa opção. Querendo ou não, os pratos também, existe sempre uma opção de um peixinho grelhado com um arroz ou uma batata, ou seja, dá para a criança se alimentar sem grandes dificuldades. O que aqui em Portugal não tem muito é a cultura de restaurante kids friendly, daqueles parquinhos que normalmente se encontra no Brasil. Aqui isso normalmente você só encontra nas cadeias maiores de fast food, como a McDonald's, Burger King, mas não é algo que é muito comum aqui em Lisboa.
E olha, ajuda muito, acho que é uma dica aí. Fica a dica para os restaurantes, porque Que a gente que tem criança fala, onde nós vamos jantar? Daí já vê algum lugar que tem um lugar para eles brincarem enquanto a gente janta mais tranquilo. Aqui, infelizmente, não se tem tanto essa cultura como no Brasil tem. Lília, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós estávamos pesquisando sobre Paris, a gente teve a informação que os restaurantes não são muito receptivos, é a palavra, com os carrinhos, né? Como é que é aí em Lisboa? Se você está com um carrinho, vai entrar nesses restaurantes, eles se incomodam, ou é tranquilo, eles deixam acomodar em algum lugar? Não, em regra é super tranquilo, mas de qualquer forma eu recomendo o seguinte, quer dizer, primeiro ponto, vem visitar Lisboa, reserve seu restaurante, independentemente de se tem criança ou não. Porque Lisboa hoje em dia tá na moda, a verdade é essa. Então, tá uma cidade muito cheia o ano todo. E por isso, para evitar filas em restaurante, querendo ou não, é chato, né? Você está durante sua viagem, quer desfrutar na hora do momento e tá ali na porta esperando às vezes uma hora, vale a pena fazer a reserva. E mais do que isso, na reserva, informar que vai ter carrinho. Porque geralmente os restaurantes aqui se preocupam em colocar a pessoa numa mesa que o carrinho consiga ficar alojado ao lado da mesa. Porque às vezes isso também é incômodo para quem está com carrinho. É chegar num restaurante, depois o carrinho não cabe, aí o garçom passa e se bate no carrinho. Então, eu recomendo sempre que a reserva seja feita e seja feita informando que existe o carrinho. Ótima dica, então, para o pessoal isso. Lília, qual o melhor bairro para se ficar hospedado hoje em Lisboa? Essa também é outra pergunta que depende um pouco do estilo da pessoa, né? Porque muita gente prefere ficar na zona central por ser fácil de movimentar e tudo, outras já preferem algo mais afastado e mais tranquilo. Eu particularmente indico a região do Marquês de Pombal e da Avenida Liberdade, porque ainda é centro, embora não seja o meio da muvuca, digamos assim, mas por ainda ser centro, é muito fácil de se locomover e chegar aos pontos turísticos, mas é uma zona muito tranquila e que tem bares e restaurantes que também, vamos supor, às vezes a gente quer algo rápido e voltar pro hotel, né? Não está cansado. Então, também tem essa possibilidade. Tem padarias, vamos supor, hoje em dia é muito comum as pessoas optarem por não tomar o pequeno almoço daqui, né? Que é o café da manhã do Brasil, no hotel, porque às vezes os valores são caros. Então, essa zona também tem muitas pastelarias, por exemplo, a padaria portuguesa, o café da manhã lá, que inclui, eu nem sei direito o que é que inclui, mas é algo tipo um suco, um sanduíche de queijo e presunto e um café, é R$2,50. Então, querendo ou não, um valor super acessível e que, por ter ali perto, a pessoa às vezes, não, prefiro não comer no hotel, como ali rapidinho na padaria e já vou seguindo o meu caminho. Sim, eu acho que Lisboa chama até a atenção em relação às outras capitais da Europa com esse bom custo-benefício de alimentação, né, Lília? Sim, você falou em valor, comparado assim, com as outras cidades, às vezes é até assustador. Embora hoje em dia em Lisboa também existam restaurantes um pouco mais caros, né? Até porque, como Lisboa tá na moda, né, como eu comentei, também passou a existir mais restaurante aqui, e muitos restaurantes de chefe renomados, restaurantes com estrela Michelin, alguns até com 2 estrelas, então, realmente esses têm um custo mais elevado, né? Mas, em compensação, tem muitas outras opções mais baratas, ou seja, dá para a pessoa escolher o que quiser. Se quiser fazer uma viagem só em restaurante chique, dá. Se quiser fazer uma viagem só em restaurante mais barato e típico, né, porque dá para sentir a região, também dá. Se quiser mesclar, e vai comer muito bem, né? Como? E vai comer muito bem, mesmo nesses mais baratos. Sim, vai comer muito bem. Lília, e outra questão que eu tenho percebido bastante em Lisboa é essa questão do surgimento desses mercados, desses lugares de... não food trucks, mas assim, esses mercados mais voltados para a gastronomia, né? Pelo que eu percebi. Sim. Aqui tem diversos mercados, né, na realidade.
O maior, digamos assim, é o Mercado da Ribeira, que foi renovado há pouco tempo e é interessante porque tem diversas mesas grandes no centro, né? E ao redor são quiosques de diversos tipos de comida e tem inclusive quiosques de chefes renomados aqui em Portugal. Inclusive, por exemplo, o Alexandre Silva tem um quiosque lá e ele é um chefe que no restaurante dele, o Louco, tem estrela Michelin, ou seja, digamos, é uma oportunidade de experimentar a comida de um chefe pagando talvez 7, 8 euros, que se você fosse no restaurante dele, com certeza não seria esse valor. Mas, obviamente, existem outros mercados também, tem mercado no Campo de Ourique, tem mercado em Algés, então dá para visitar sim, e é bem legal. Agora, por exemplo, o que eu não recomendo, principalmente com criança, é ir ao Mercado da Ribeira numa sexta ou num sábado à noite, porque provavelmente vai estar muito cheio e isso é ruim. Até porque às vezes é quase, eu brinco, né, com as pessoas dizendo, é quase uma selva para se conseguir sentar nesses horários. Então não vale a pena se está com criança e nesse horário porque vai ser desgastante. Tá. Olívia, e ainda em questões de hospedagem, em Lisboa a gente encontra facilmente apartamentos para locação temporária, que é o caso do Airbnb. Sim, sim. Tanto no Airbnb como no Booking é muito comum, hoje em dia, as pessoas optarem até por ficar em apartamento aqui, o que normalmente sai mais em conta do que hotel, e tem diversas opções. Ô, Lília, agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que muitos papais aqui que estão ouvindo o podcast vão querer saber. Em relação às atrações para a gente fazer com as crianças, né, os lugares para a gente visitar. Você podia falar para nós? A gente colocou aqui 3, mas na verdade as que você acha que são as imperdíveis aí para a gente fazer com as crianças em Lisboa. Então, as atrações dependem um pouquinho da idade da criança, né? Mas de um modo geral, acho que as mais divertidas e interessantes para crianças são, em primeiro lugar, o Oceanário de Lisboa, que está localizado no Parque das Nações, né? O bairro por si só já é interessante para criança, porque além do Oceanário tem um pavilhão do conhecimento e tem o teleférico, que normalmente as crianças adoram. E o Oceanário de Lisboa, ele em 2017 foi eleito pelo TripAdvisor como o melhor oceanário do mundo. E ele é muito interessante, as crianças gostam, porque além de ser um grande aquário, né, composto por diferentes espécies marinhas, as crianças geralmente gostam mesmo da parte dos pinguins e das lontras, porque as lontras ficam brincando uma com as outras, então é sempre divertido para elas. E é diferente, A né? visitação lá demora cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Tá. E tem alimentação lá no local, Lília? Até tem, mas na verdade eu até recomendo que não se coma no próprio oceanário, porque como eu disse, o oceanário ele está no Parque das Nações, né? E o Parque das Nações, sendo um bairro que hoje em dia tem crescido muito, tem diversos restaurantes, cafés e pastelarias ao redor. Então, acho que vale mais a pena fazer a visitação em si no oceanário e depois dar uma escapadinha e, vamos supor, se for perto da hora do almoço, almoça por ali. Se for perto da hora do lanche, senta num dos cafés. Por exemplo, tem Starbucks, tem o Jerônimos, tem alguns cafés por ali, tem a padaria portuguesa, tem várias opções. Tá. E se tiver no centro, Lília, a melhor maneira de chegar no Parque das Nações pode ser o metrô? Sim, sim. Metrô é uma ótima opção. Basta, na verdade, descer na Estação do Oriente, que é a estação que dá acesso ao Parque das Nações, e que é interessante o seguinte, que é uma estação de metrô, de trem e de ônibus. Ou seja, a depender da zona que você tiver, você consegue chegar no Parque das Nações tranquilamente, porque existem esses 3 meios de transporte. Tá. E até de carro também é tranquilo, porque o Parque das Nações em si não é um bairro muito movimentado, então também é tranquilo de ir. Mas, particularmente, eu optaria pelo. Se estiver no centro, perto de uma estação de metrô, eu recomendaria ir de metrô. Tá, então, primeira dica aí seria o combo: teleférico, oceanário. Parque das Nações. E aproveita e dá um pulinho no pavilhão do conhecimento, que é o Ciência Viva, que as crianças, em regra, gostam muito.
E qual mais atrações aí você pode falar para nós, Lília, por favor? Então, outra que normalmente as crianças gostam muito é o Jardim Zoológico de Lisboa, que está localizado em Sete Rios. O que é legal, na verdade, do Jardim Zoológico é que não é só um parque zoológico e botânico em si. Ele também se preocupa com a questão da conservação, da reprodução e da reintrodução das espécies em extinção, então isso é bem legal. Além disso, lá no zoológico, eles têm diversas atrações. Por exemplo, tem um teleférico que faz o percurso por cima dos animais, então dá para ter uma visualização diferente, tanto dos animais como do jardim. Também tem apresentação de golfinhos e de aves, tem a opção de alimentação do pelicano, e ainda tem um espaço lá para bebê, então que tem umas comodidades específicas para os bebês, então acho interessante por isso. É um zoológico quase que interativo. Sim, exatamente. Ô, Lília, eu estou aqui lembrando de uma coisa que na minha pesquisa, eu achei diferente, que é o hipotrip. É legal? Vale a pena? O que você me fala? Então, o hipotrip é legal pelo seguinte: ele faz o percurso, né, pelos pontos turísticos principais e depois ele desce e entra no Rio Tejo, né? Então, é interessante por isso, sim. Mas também depende um pouco da quantidade de tempo que você vai ter na cidade para É uma definir até que maneira de ponto fazer um vale a tour, pena. né, por Lisboa com um pouco Porque ele mais. vai dar uma visão geral, né? Você vai estar. O hipotrip é um ônibus, né? Que depois entra na água, por mais estranho que isso possa parecer, mas é um ônibus. Então lembra um pouco a ideia do sightseeing, digamos assim. E ele faz o percurso pelos principais pontos e depois você entra e faz um passeio pelo Tejo. Então é interessante, sim, só que acaba que você não conhece o ponto turístico mesmo. Você faz aquela visualização da cidade por fora, digamos assim. Uhum, entendi. E outra atração que me chamou a atenção também foi o Museu da Marioneta. Você consegue falar um pouquinho dele pra gente? Então, na verdade, Lisboa é uma cidade que tem diversos museus, né? Sim. E o Museu da Marioneta também é um museu muito interessante para as crianças, principalmente por causa da questão da marioneta em si, né? E sem contar que está localizado na zona central, então é possível visitar durante o percurso. E acho que vale a pena, sim, para passeio com criança. Não é um museu que, digamos, demore tanto tempo assim o passeio, a volta de 1 hora você consegue fazer o percurso todo lá dentro, e então parece ser uma opção muito interessante, sim. Outra opção interessante, na realidade, também, para criança, é o Kidzania, que, na verdade, é um parque temático que não fica em Lisboa, Lisboa, fica na Amadora, né, do outro lado do Rio, no Dolce Tejo, Dolce Vita Tejo, é um shopping. E o Kidzania, ele é basicamente assim, é como se fosse uma mini cidade, né? Ele tem várias réplicas de alguns estabelecimentos de Portugal e de Lisboa. E a ideia dele é que a criança possa escolher uma profissão e exercer, digamos, essa profissão durante o dia, né? Então, existem programas lá para isso, e a ideia é que as crianças aprendam, através dessas atividades que elas fazem, as questões de cidadania e vivência em sociedade. E, então, acaba sendo bastante divertido e elas interagem também com outras crianças. É bem legal também. Legal. Ô, Lilian, eu sei que talvez não seja totalmente recomendado para crianças, mas assim, não dá para ir para Lisboa e não ir para a parte de Belém, né? Então, acho que talvez valha a pena falar um pouquinho também, que a parte de Belém lá tem o Mosteiro dos Jerônimos, tem os pastéis de Belém, né? Aquele pavilhão de descobrimento, a Torre de Belém, né? Essa é uma zona de Lisboa que não tem como ir a Lisboa e não ir, né? Independente de estar com criança ou não. Tem que ir lá, né, Lilian? Conta um pouquinho para nós sobre Sim, essa. concordo plenamente. Sou uma apaixonada por Belém, na realidade, e acho sim que vale a pena ir. E ao contrário, eu não acho que é ruim ir para Belém com criança, não.
até com a questão do carrinho de bebê, porque Belém é razoavelmente plano, então dá para fazer o passeio tranquilo, sim. O que eu recomendo, na realidade, é a aquisição dos bilhetes, dos ingressos, antecipadamente, né? Comprar antes para evitar as filas. Uhum. Porque, na verdade, a parte chata, talvez, para a criança, seja ficar, às vezes, 30, 40 minutos numa fila para entrar, por exemplo, no Mosteiro Jerônimos. Então, isso para a criança pode não ser tão divertido. Mas, como tem os jardins ali e tudo, e tem muita sorveteria, tem o pastelzinho de Belém, etc. Ou seja, dá para mesclar um pouquinho. A criança entra e passeia, visita o Mosteiro Jerônimos, depois aproveita e faz um lanchinho, depois vocês visitam o mate ou a questão do Marco dos Descobrimentos, a Torre de Belém. E por ali também tem o planetário, que pode ser interessante para as crianças, porque, querendo ou não, é uma visão diferente, né? Então, elas interagem, é bem interessante. Acho, sim, que é válido e acho que é muito interessante, sim, para a criança. Inclusive, é muito comum as famílias de Lisboa, ou que moram em Lisboa, nos finais de semana, né, irem para Belém, deixar as crianças, assim, brincarem um pouco nos jardins e tudo. E também é muito comum, na época já mais quentinha, né, fazer piquenique. Que delícia, hein? Piquenique com a base de pastel de Belém não deve ser nada chato, né? Não, Olivia, só nada. antes da gente encerrar, eu queria tirar uma dúvida se existe ainda e se é um programa que vale a pena, gastronômico, na verdade. Quando nós fomos, a gente foi naquela loja do melhor bolo de chocolate do mundo. Existe ainda em Lisboa? Sim, mas olha, sabe o que vale a pena hoje em dia e que todo mundo vai Sim. para a criança é a visita, é muito rápido, né, porque a loja é pequena, do mundo das sardinhas. Tem um mini carrosselzinho dentro e tem sardinhas de acordo com as latas de sardinhas, tem o ano de nascimento e diz os famosos que nasceram naquele ano. Normalmente as crianças gostam muito. Os próprios atendentes, né, da loja, os funcionários estão vestidos, digamos, a caráter, né, assim como se fosse realmente um mundo de fantasia, algo meio Alice País no Mundo das Maravilhas. Aqui das sardinhas. Eu com certeza acho que as nossas crianças aqui, nossos filhos vão gostar, viu? Ô, Lilia, me ocorreu agora uma coisa só pra gente, acho que já tá terminando, mas eu queria que você falasse para nós o que não dá para deixar de comer em Lisboa. Ou seja, vou para Lisboa, eu tenho que comer. Além do bacalhau? E do mas tem de francesinha. A francesinha, tem algumas coisas, né, que também. são muito tradicionais, né? Bom, então vocês me pegaram agora, viu? Porque eu, por mim, só faço comer aqui, viu? Mas então, é porque eu realmente gosto de tudo. Mas o que não pode deixar de comer, obviamente, como vocês falaram, né? O bacalhau e o pastel de Belém, né? E eu digo o seguinte, na realidade, não só o pastel de Belém em si, porque o pastel de Belém é o da pastelaria de Belém, né? O pastel de nata em si, porque existem outras pastelarias também que fazem e que, olha, não sei se não tá no mesmo nível, viu? Uhum. Então, vale a pena, sim. Em termos de comidas típicas de Portugal, vale a pena o cozido à portuguesa, vale a pena também todos os pratos de bacalhau para mim, não só os bacalhau, o bacalhau alto, né, e no forno. Então, também vale a pena os pratos de polvo, que tem muito polvo alagareiro, por exemplo. Também é possível. A francesinha, na realidade, vocês citaram, na verdade, a francesinha não é típica da região de Lisboa, mas hoje em dia até se encontra algumas opções boas em Lisboa, mas na verdade a francesinha é típica do norte. Também vale a pena os bifes, tem muitos, eles chamam aqui de bifes, né? Tem muitas cervejarias aqui. O marisco, sem dúvida, em geral, né? O peixe. Às vezes, eu vou até citar um exemplo, na realidade, eu lembro de quando a minha família veio me visitar uma vez e minhas irmãs me perguntaram, como é que você consegue comer esse peixe grelhado aí? E eu falei, menina, você não tem noção de como isso é bom. E ela falou, não, eu vou comer também, porque não é possível, né?
eu tô aqui engordando só porque eu só posso comer e você comendo peixe grelhado. E pediu peixe grelhado. Quando ela experimentou, minha irmã falou assim, meu Deus, isso é bom. Foi perguntar pro garçom, tá temperado com o quê? E o garçom com sal. E ela assim, mas além de sal, tem o quê? E ele, não, só tem sal. Isso por quê? Porque o peixe da região com águas geladas, né, águas mais frias, tendencialmente é mais saboroso do que o peixe das águas mais quentes. Então, vale muito a pena optar também por essa parte de peixes em geral e de mariscos aqui na região de Lisboa, porque normalmente são fresquinhos, até no mercado mesmo você encontra algo que, por exemplo, lá em Salvador eu não encontrava, que é quase uma bancada, digamos assim, com peixe fresco para você comprar, assim. Então, aqui normalmente vale muito a pena também. Até os pratos mais simples normalmente surpreende. E sempre acompanhado com bom vinho, né? Vinho, então, aqui dá para escolher. E, de preferência, optar por aqueles vinhos que você nunca ouviu falar na vida. Porque o que eu tenho descoberto a cada dia é vinho que está escondido de uma vinícola pequenininha, não sei onde, aqui, e quando você experimenta é maravilhoso. E sem contar que os valores, em termos de preço, é tudo muito mais barato do que no Brasil, né? Então, vale muito a pena, e vale a pena também deixar um espacinho na mala para levar umas garrafinhas. E os azeites também, né? Os azeites portugueses são muito bons. Lília, então o nosso bate-papo foi muito bom. Tenho certeza assim, que o pessoal vai gostar bastante, vai tirar muita dica aí, principalmente para ir com as crianças, que a gente sempre está um pouco, às vezes, mais inseguro, né? Mas você conseguiu desvendar muito para a gente, Lisboa, nos quesitos mais importantes. Eu queria agradecer a sua participação. Vou deixar aqui um espaço para você passar os contatos do Portugal com Graça, que é um espaço muito legal, que tem serviços muito bacanas para ajudar o pessoal ainda mais. E dizer que logo em breve a gente quer estar em Lisboa aí tomando um vinho com você. Com certeza. Pronto, olha, isso eu super topo. Em primeiro lugar, eu agradeço, na realidade, o convite, né, para participar desse podcast. E espero que tenha ajudado de alguma forma, querendo ou não, com as perguntas assim, às vezes a gente não consegue dizer tudo, e por isso eu digo o seguinte, qualquer dúvida que tenha, ou basta me mandar uma mensagenzinha através do Insta, que pronto, assim que eu tiver um tempinho eu respondo sem problemas. Os contatos do Portugal com Graça, na verdade, o e-mail é o geral@portugalcomgraça.com. Nós temos uma página no Face, que é Portugal com Graça, e uma página no Insta, que é Portugal com Graça também. Então, não é muito difícil de encontrar. Mas, pronto, qualquer dúvida que tenham, é só mandar mensagem. Eu faço questão de responder todas as mensagens do Insta. Às vezes não consigo responder tão rápido, porque, como eu disse, a vida de advogado nem sempre é tão fácil, mas respondo logo que possível. E tenho o maior prazer, na realidade, nisso. Fico muito feliz também com o feedback de todos, de, vi na sua página e fui, gostei. Então, o que precisarem, estou à disposição. Legal. Obrigadão, viu, Lília? A gente agradece. Nada, disponha. Obrigada, viu, Lília, pela atenção. Tenho certeza que vai ter muita dica bacana aqui. Você passou muita dica bacana. Muito sucesso para você. E até breve, viu? Estamos ansiosos aqui para marcar nosso vinho com você aí em Lisboa. Já está marcado. Combinado. Um beijo, viu? Obrigada. Um beijo. Bom, gente, essa foi a entrevista com a Lília. Esperamos que você tenha curtido muito essas informações que ela trouxe para nós. E se você gostou desse podcast, avalie o Kids no iTunes ou na plataforma que você utiliza para ouvi-lo. Bora arrumar a mala?